Bom dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Felipe. Bom dia, Melissa. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Você Cadê? parece meio triste, professor. É porque ele ainda não assistiu o Ai, Fate. tio. Ainda não Não, assistiu eu tô... Kakegurui. Fate. Quê? Achei o quê? Kakegurui? Fate. Digam, assiste Fate. Kakegurui. Eu meti Kakegurui. um O celular na minha personagem da minha boca foto de agora, perfil é tá de Fate. fedendo. Luísa. Tira não, Luísa. Eu gosto... fotinho de blogueira. Já deu. Misericórdia. Só foi sem querer que eu entrei com a câmera ligada. Ei, Eu também. liga a câmera que eu quero te ver agora. Não, Quero te ver a aula inteira agora. não Pode posso. ligar. Por que não? Gente, eu passo vergonha aqui fazendo Não, muito palhaçada com mas você. vim aqui, sabe? Você não dá, não. Tá. Cadê? Digam, eu quero ver você confuso assistindo Fate. Vou tentar assistir, tio, mas é porque eu igual hoje, tô muito sono. Digão não tá de like. Cadê fitness? Só quem entende, De quê? entende. Não tá de de quem, like, Rafael? tá desistindo de ser fitness. Eu tô de kimono, só que eu tô só com um pedaço do kimono. Só a parte de baixo. Tá. Estou catingoso, porque eu tava treinando agora de manhã. Não tomei banho ainda. Não deu tempo. Tô só a carniça. Isso fica gravado, gente? Misericórdia. Minha Nossa Senhora. Cadê? Pedro. Cadê? Bom dia, Luísa. Bom dia, Daniel. Já falei com o Daniel. Daniel, você tá aí, tio? Tá, né? Tá aí, né? Daniel? Oi, Digão. Oi. Tá aí sim. Vivo, né? Tá vivo, né, tio? Tá vivo. Sim. Tá. É bem. Amor de Deus. João, bom dia. João Chile. Bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia, tio. Danilo, bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, professor! Agora que eu percebi que o negócio é aberto, porque o Zoom tinha transferido para outra página. Não, bom dia, Vitória, bom dia, Vitória. Maria Eduarda, bom dia também. Bom dia. Pedro, bom dia. Ana Luísa, bom dia. Bia, bom dia, Bia. Luísa Grilo, bom dia também. Bom dia, professor. Bom dia. Daniel, Rafael, bom dia, Rafaela. Dalton, bom dia. Vitória. Falei com todo mundo, fala. Bom dia, Digão. Bom dia, Siritinaê. É hoje, tá? É hoje. Só que eu tava vendo que boné... Que isso, professor? Vocês estão de panelinha? Vocês estão de panelinha, professor? Estamos de panelinha, porque ninguém... Estamos de panelinha, sim. É um negócio aí, ó. Olha aqui, Júlia. Olha aqui, Naê. Limite. Eu vou falar e eu quero ver a reação de vocês agora. Gente, eu colocar o boné... Gente, é muita testa. É muita testa de boné. Eu acabei de ver que na Idade Média isso era luxo, sabia? Mas se vocês viram, é porque acabaram de falar que eu tenho muita testa. Que eu tenho pouco cabelo, não é isso? Eu vi nos olhos de vocês. Não, professor, isso é uma calúnia. Calúnia. Olha, tá rindo aqui do edit. E Naí acabou de me mandar um edit de uma música Slow and Reverb aqui, de Are You Bored? Eu tava vendo aqui do Seventeen. Olha aqui, tá aqui a prova, olha. Entendendo nada. Você viu, né, Rafaela? Inclusive, amiga, tá perfeito demais, pelo amor de Deus. Falaram que eu vou ficar ruim de boné. Ninguém disse isso. Nunca disse. Tira isso do seu coraçãozinho. Retuitei, porque merece. Faz uma meditação guiada, Digão. Tira isso do seu coração. Guiada, vamos lá, todo mundo junto. O professor... Digão, dá vontade de chamar de Diguinho, só porque, tipo, o meu irmão fica falando assim... é Diguinho, porque a sobrinha dele desenha ele do mesmo tamanho que ela.
Ele não fica falando isso. Eu pensei que ele tava falando do Guinho, mas não, ele tá falando do tio. Pois é. Felipe, minha sobrinha. Você tem noção? Gente, eu não vou contar. Tem uma história Aí, entre ó, quando minha ele. sobrinha. Aí, mas eu não vou- Digão, quando ele vai falar de você, ele fala assim: Ah, o tio Diguinho. Entendeu? É assim que ele fala, sempre. Gente, mas Então, tem uma a história sobrinha minha- do Digão é um ícone. Coitada, você Não, já você esqueceu não ela tá- na escola. Aquele dia foi Tem uma história maravilhoso. minha da Bianca. dia foi muito bom, E eu vou contar um dia na sala de aula para vocês, né? Mas assim, aqui eu não vou contar que vai ficar gravado, minha cara vai no chão depois. É uma história assim, gente, é uma coisa muito comédia, que ela soltou esse... É só tirar a gravação depois que eu for de novo. Pausa a gravação e Ninguém faz. Gente, é uma coisa que eu já fiz com minha sobrinha, a nível de criança, brincar igual criança com ela. Que eu assim, você for olhar e fala assim, não, Dino, você não fez isso. Já fui até boneca dela já. Então, assim, é complicado. O tenso. professor, o capítulo Mas- 9 do Eureka é até quando que é pra fazer mesmo? Então, no capítulo 9 do Eureka, eu vou começar a olhar no sábado de vocês. Então, tá assim, tentem fazer, acho que é o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? O 10 ainda É até o não. 9, né? E tentem, pessoal, se possível, assim, a gente acabou o capítulo, você já engata e faz o Eureka logo. Eu vou tentar sempre fazer todo exercíciozinho, vou acompanhar tudo com vocês, para não deixar brecha para dúvida em nada, não. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho, pessoal, de mitose. No slide que eu fiz, eu coloquei até no finalzinho uma simulação computacional bem legalzinha em 3D sobre mitose. Ela está em inglês, pessoal, mas o importante é a simulação, não a descrição feita em inglês. E tem aquela musiquinha. Digamos, tem que lembrar da musiquinha, pessoal, é muito bom para poder realmente lembrar, porque mitose são várias Ficar fases. traumatizada, nunca Meiose esquecer. são 8. Hã? Ficar traumatizado, nunca vai esquecer. Gente, mas assim, importante é que vai, né? Você vai lembrar. Talvez um trauminha, um negocinho assim, mas importante é que o trauma surtiu efeito. Isso. Pessoal, olha só, então, ó, quem quiser pegar o livro de vocês, é o livro 2, é o nosso capítulo 10. Eu vou ver um pouquinho com vocês do ciclo celular e já vou engatar hoje mitose, perdão. Pessoal, o nosso interesse hoje está entre as páginas 75 e 79. Eu vou esperar só mais um pouquinho, porque tem gente entrando ainda. Deixa eu sair daqui. Eu vou esperar o pessoal entrar todo, que é mais fácil. É porque eu não sei se é a minha internet, mas demora um pouquinho, gente. Oi, Digão. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ué, Bárbara, você já entrou? Aqui você não entrou ainda. Meu não, Zoom já pai. caiu umas 3 vezes, eu tive que voltar. Então, Rafael, eu não sei se eu não sei se é a minha internet ou é de vocês ou é o Zoom mesmo. O meu tá meio lerdo também, até para entrar. Não, não é nem lerdo, foi por causa que ele fechou 3 vezes já. Aí eu tive que entrar de novo. Não acontece. Ontem eu estava no meio da aula, ele sumiu. Aí eu entrei de novo, sumiu umas 2 vezes. Aí eu até atualizei ontem à tarde. Deve ser problema do Zoom. Muita gente usando, né? Acho que é períodos em que muita gente usa e deve sobrecarregar alguma coisa lá. Cadê Letícia? Caio está aí, Caio. Bom dia. Bom dia, Digão. Bom dia, tio. Como é que você está? Resfriado de novo. Gripado? Não, Resfriado. Tio, é resfriado É o mesmo? tempo. É o tempo. Você Toda está vez vendo uma... Oi? Toda vez que fica Não, fala. frio, venta demais ou chove, o nariz começa a escorrer. Ixi, tio. Então você tá enrolado, porque tá bem friozinho, hein? Rapaz. Tô enrolado. Tio, ó, vê a aula de máscara, hein, tio? Pra não negociar a sala, hein? Aula de máscara. Amor de sim, Deus. com certeza. Né? Tem que os cuidados todos os cuidados. Então, eu estava falando assim, por exemplo, quando eu falei da Júlia e da Inaê, é exatamente isso que eu comentei com vocês, né?
Quê? Pessoal, olha só. Pessoal, já entrou. O nosso foco hoje é o capítulo 2, é o livro 2, o capítulo 10, perdão. O nosso foco é o ciclo celular, com foco na mitose hoje, tá? Então, a gente vai pensar, pessoal, em divisão celular. Isso aqui não é negrito, não. Rapidinho, deixa eu só acertar uma coisinha aqui. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Não sei. A pessoa está tão tecnológica ultimamente que ela faz as coisas sem saber que ela fez. Você entendeu? Pronto, voltou. Então, pessoal, nosso foco hoje é entender um pouco mais sobre o ciclo celular com foco na mitose. Lembrando que eu vou passar pela mitose e depois pela meiose. A meiose, pessoal, são 8 fases, mas assim, é como se fossem as fases da mitose duplicadas. Né? Tem muita semelhança. Qual é o nosso foco hoje? O nosso foco hoje é compreender os eventos que acontecem durante o ciclo celular, rever aqueles eventos e identificar as fases da divisão celular. Mitose, para ser mais exato, tá? A gente viu na última, pessoal, que durante o ciclo de vida de uma célula, ela vai ter algumas fases. A fase G1, a fase G0, a fase S e a fase G2. Depois ela entra em mitose, tá? Pessoal, no caso da fase G1, é a fase em que ela tem aumento do volume celular. Então, durante a G1, que é uma das fases da vida de uma célula, ela vai estar crescendo, ela vai estar aumentando o volume dela. Então, o crescimento, né, acontece em G1. Eu vou ter síntese proteica, produção de RNA transportador, RNA mensageiro. Então, esse crescimento acontece em G1. Ela pode entrar, pessoal, numa fase estacionária, que é a fase 0, o G0. Nessa fase G0, ela vai entrar é uma fase estacionária, ela dá uma parada, tá? Então, ela fica assim, stand-by, ela fica nesse momentozinho paradinha, sem crescimento nenhum. Ela pode retomar a fase G1 e depois entrar na fase S. Lá na fase S, o principal evento que acontece é a duplicação do material genético, a duplicação do DNA, tá? Ela vai continuar em crescimento, claro, mas o principal evento aí dentro é essa duplicação, essa replicação do DNA do material genético. Deixando a fase S, ela entra em G2, ela vai crescer mais um pouquinho, ela vai se preparar, pessoal, para ver a mitose ou para ver a meiose. Então, essa fase G2 é uma preparação para iniciar a mitose. Entrou na mitose, eu vou ter as fases da mitose, que são clássicas, tá? Então, vou lembrar que todo o período, pessoal, de ciclo celular, esse período de interfase, é esse momento que ela está se preparando para fazer a divisão celular. Preparada, ela vai entrar em meiose ou ela vai entrar em mitose. Com respeito, pessoal, à divisão celular, nós vamos encontrar 3 classes de células. Eu vou encontrar aquelas que são lábeis, aquelas que se dividem constantemente, com muita frequência. Elas têm um ciclo de vida bem curtinho. É o caso, pessoal, das nossas células epiteliais, né, de pele, por exemplo. Então, essas células, pessoal, de pele, elas se multiplicam bem rápido para fazer reposição da pele. Então, toda célula que for lábio, ela vai se multiplicar com certa intensidade, ela vai ter um ciclo de vida bem curtinho e ela é reposta com frequência. Por quê? Ela se divide muitas vezes num curto espaço de tempo, tá? É o caso da nossa pele, cabelo, né, da parte periférica do nosso trato digestório, por exemplo, que tem uma renovação que é contínua e bem frequente. Eu vou encontrar aquelas que são estáveis, então elas vão ser um pouco mais lentas no quesito de divisão celular. Essa lentidão pode levar semanas, meses ou anos, então ela se divide. Só que ela se divide bem devagar, com bastante calma. É o caso, pessoal, da musculatura, né, do tecido muscular. É o caso de algumas células que eu vou encontrar em tecido conjuntivo, né? Então, musculatura lisa, tecido conjuntivo, tem multiplicação que é um pouquinho mais lenta em alguns casos, tá? E aquelas que são permanentes, elas raramente dividem-se. Então, elas, quando dividem, é uma coisa assim, de vez em quando. Elas se encontram quase que constantemente no período G0, aquele período estacionário, tá? Um exemplo, pessoal, são as células nervosas, os neurônios. Elas são células permanentes. Raramente elas se dividem. Mas, digamos, elas podem se dividir? Pode.
mas é uma coisa assim, mais atípica. Não é muito comum para um neurônio, por exemplo, haver essa divisão, tá? Se eu pensar nas células cardíacas, eu encontro o mesmo comportamento. Então, lá nas células cardíacas, eu vou encontrar células que são permanentes. Elas raramente se dividem. Estão constantemente no período de stand-by, né? No período de G0 delas. Então, eu vou encontrar as que são lábeis, as que são estáveis e as que são permanentes. Ok? O nosso foco hoje é entender isso que se encontra no quadro, pessoal, em animação, que é a chamada mitose, que é um dos tipos de divisão celular. Lembrando que eu vou ter mitose e meiose, tá? O foco hoje é apenas a mitose. O que acontece? Oi? Olha só, é muito legal. Essa animação. E sabe o que é mais legal? Isso acontece de verdade, tipo assim, é desse jeito, é incrível. O nosso corpo a vida é muito organizada. Exatamente desse jeito. É muito massa, velho. Biologia me encanta. Vocês perceberam, pessoal, que na mitose eu vou ter uma célula se dividindo em duas. Então, durante uma mitose, o que está acontecendo? Uma célulazinha vai se dividir em duas outras idênticas. Então, eu vou perceber que as células filhas, formadas no final do processo, elas têm o mesmo número cromossômico da célula inicial. Então, se a célula inicial tem 46 cromossomos, ela vai duplicar isso aí e vai colocar para suas filhas também 46 cromossomos. Então, vamos lembrar que a carga cromossômica, a ploidia, ou número cromossômico, ele vai ser o mesmo devido à mitose acontecer, tá? Então, ela conserva o número cromossômico nas células filhas, né? Na prole. Vamos perceber que a mitose ela acontece em fase. Eu vou ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase que vai acontecer aí dentro. O que marca cada fase? Por exemplo, se eu falar em prófase, o que marca ela? Pessoal, na prófase eu já dupliquei os cromossomos, porque lembra? O cromossomo ele foi duplicado lá na fase S da intérfase, então já está tudo duplicado. Eles vão começar a se condensar, a se enrolar nas estonas, mais e mais. Então, essa condensação dos cromossomos começou agora na prófase. Vai haver a formação, pessoal, do fuso mitótico. O fuso mitótico é o caminho pelo qual os cromossomos se dividem. Então, quando eu falar em fuso mitótico, é isso aqui, ó, tá vendo essas linhazinhas aqui? É o chamado fuso mitótico. Os centríolos, eles vão migrar para posições contrárias, polos contrários, para poder estabelecer as fibras do fuso mitótico. Então, lembra, pessoal, que o fuso mitótico é o caminho pelo qual vão percorrer os cromossomos. Nessa fase, também acontece a desintegração da carioteca. Então, aquela membrana que envolve o núcleo, ela vai ser desfeita, desintegrada nessa fase. Então, lembra que na prófase, primeiro, eu vou iniciar a condensação dos cromossomos. Segundo, eu vou formar o caminho por onde vão passar os cromossomos, né, o fuso mitótico, e depois eu vou desintegrar a carioteca, tá? A próxima fase, pessoal, é a metáfase. O que vai estar marcando a metáfase? Pessoal, nesse momento, o cromossomo ele se encontra muito condensado. Ele vai atingir a sua máxima condensação nesse período. Está bem enrolado, bem compactado, bem condensado. Oi? A prófase foi o quê? É a primeira fase, né? Ó, a prófase, peraí. A prófase, ela, quer ver? Se eu for pensar aqui, não, deixa eu passar essa animaçãozinha para mostrar. Pô, meu Deus, meu computador tá doido. Peraí. A prófase é quando você tem esse, ó, isso aqui é prófase, ó, formando, isso aqui é o fuso. Formou o fuso e desfez o núcleo, é a chamada prófase. Então, na prófase, se criam essas linhazinhas por onde vão percorrer os cromossomos. Então, durante a prófase, o que acontece é a formação das linhas do fuso mitótico e a desintegração da carioteca, da membrana do núcleo. Ela some, ela se desfaz. Tá? E lembrando, pessoal, quando eu falar em fuso mitótico, são essas linhas que vão ser percorridas pelos cromossomos. E na metáfase? Lembra que eu vou condensar o máximo os cromossomos, vão estar bem enroladinho, bem noveladinho. As fibras do fuso, elas vão organizar os cromossomos num plano equatorial para formar a placa equatorial.
O que é a placa equatorial? É uma sequência dos cromossomos duplicados. Então, a placa equatorial é essa sequência aqui, ó, essa linha formada por cromossomos. Digam, isso aqui é a placa. O que é o fuso mitótico? O fuso, pessoal, são essas linhas que vão ser percorridas pelos cromossomos. Então, a formação da placa equatorial acontece agora, durante a metáfase. Lembra? Eu já condensei os cromossomos bem condensadinhos, formei lá o plano equatorial, e agora eu vou montar a placa, ou fuso mitótico, né? E agora eu vou montar a placa equatorial, que vai ser essa sequência de cromossomos. Lembrando que os nossos cromossomos estão... A placa é esse conjunto aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. A placa é isso aqui, ó. A gente chama de placa, mas não é uma placa, é uma sequência. Isso aqui é a placa equatorial. Ah, entendi. Obrigada. Então, a placa é um alinhamento de cromossomos. O plano equatorial é onde eles estavam antes? É a forma que eles estavam antes? Então, o plano equatorial, né? Deixa eu colocar aqui de verdinho. O plano equatorial é isso aqui, ó. Essas linhazinhas. Opa. Então, essas linhazinhas, elas representam o plano equatorial. O fuso mitótico. Então, o fuso mitótico é isso aqui. São as linhas por onde vão passar elas. Então, elas vão ser arrastadas por esse fuso, né? A gente vai chamar de fuso, mas é o caminho por onde percorre os cromossomos. Então, o fuso mitótico, né, o plano mitótico aí, vai ser essas linhazinhas que se encontram na horizontal, e a placa equatorial, né, metafásica, é essa placa central que representa aí o alinhamento dos cromossomos. Aí eu vou ter o fuso mitótico e a placa equatorial, ou placa metafásica, né, a mesma coisa. Vocês perceberam, pessoal, que eu condensei, eu organizei os cromossomos, agora falta separá-los, né? A próxima fase é separar os cromossomos. Já está tudo organizadinho, condensado, bonitinho. Vou separar os cromossomos agora. Essa separação acontece como? Eu vou arrastá-los. Lembra que eles foram duplicados? Então, pessoal, metade vai para um lado, a outra metade vai para o outro lado. Então, eles são agora separados. Houve a duplicação, vou separar as duplicatas, tá? Então, a separação dos centrômeros dos cromossomos acontece agora, e eu vou arrastar as cromátides, os cromossomos, em sentidos contrários. Então, metade vai para a esquerda e metade vai para a direita. Por que eu separo os cromossomos assim? Pessoal, por que eu separo? São os irmãos, não é clones? Tipo clones. Isso, exato. Então, lembrando, pessoal, que a separação acontece para que eu tenha células filhas com o mesmo número de cromossomos, que são os clones, né? Que são idênticas à célula-mãe. Migrou para os lados opostos. O que acontece agora? Acontece tudo ao contrário. Eu vou fazer o quê? Eu vou desespirilar os cromossomos, então eu vou descondensá-los, vou refazer a carioteca e os nucleolos passam a aparecer agora, tá? É o oposto da prófase. Então, se eu pensar, Digão, é parecido com a prófase, na verdade é o oposto da prófase. Pessoal, telófase e prófase, elas são opostas. Lembra? Lá na prófase, comecei a condensar os cromossomos. Aqui eu vou descondensá-los. Lá na prófase, eu desfiz a carioteca. Aqui eu vou reconstituir a carioteca. Lá na prófase, sumiu o nucleolo. Aqui ele vai reaparecer com o nucleolo. E no finalzinho, pessoal, da telófase, acontece a citocinese. A citocinese representa uma divisão do citoplasma. Então, se eu falar assim, ó, citocinese, eu estou dividindo o citoplasma. Tá vendo? Ó? Eu separo os núcleos, as organelas, e depois eu separo também o citoplasma. Então, a separação do citoplasma, ou da célula propriamente dita, acontece no finalzinho da telófase, a chamada citocinese. Lembrando, há duas formas básicas de separação de citoplasma, tá? Ou acontece por estrangulamento ou não. Como é assim por estrangulamento? Pessoal, separou, tá vendo? Ó, foi separando, separou os cromossomos, colocou um de cada lado, e nesse momento, isso aqui começou a apertar, não começou a estrangular? Parece que está estrangulando. Então, a membrana vai realmente estrangulando o citoplasma, estrangulando até separar. Essa forma de separação é chamada separação ou citocinese centrípeta, quando acontece por estrangulamento, tá?
Tem outra forma? Tem. Nos vegetais, por exemplo, ela não é centrípeta, ela é centrífuga. A primeira foi da periferia para o meio. Essa outra é do meio para fora. O que vai acontecer? No caso dos vegetais, vai começar a aparecer do meio para fora uma parede. Então, começa a aparecer aqui, ó, aqui no meio, uma parede que vai crescendo em sentido à membrana plasmática. A parede cresce de dentro para fora e separa as duas células. Aí aqui já Mas não é mais... elas não ficam individuais, não? Como assim? Tipo, separadinha, elas ficam coladas ainda? Separadas, igual aconteceu no primeiro, uma para cada lado? Nos vegetais, não. Nos vegetais, não. Elas ficam assim, uma do ladinho da outra. Tipo kitnet, apartamento mesmo. Eu gostei mais dessa. É tipo aqueles condomínios de hoje em dia, é um colado no outro. Elas crescem, se dividem, mas a minha colega, resultado da divisão, ela está aqui do lado. Aí se divide de novo, fica tudo uma coladinha na outra. Se você abrir, por exemplo, um tecido vegetal, você vai ver um monte de lacuna, uma colada na outra, porque ela cresce desse jeito. Ai, ó, eu acho que a gente devia fazer logo nosso projeto para simular uma cidade dentro de uma cidade. Já pode aí, ó, já pode idealizar, né? Aí já é Nossa, vizinhança, ó, nas células vegetais. Mas aí tá parecendo que as trem japonês, muito colado no outro, muito juntinho. Aproveita espaço, aproveita espaço. Faz uma comunidade. Né? É assim, né, gente? Né? O tio, Pessoal, do estrangulamento é qual mesmo? Oi? Aqui tem o estrangulamento é qual mesmo? Centrípeta. Então, quando acontece igual nos animais e nos protozoários, né, nos protistas, nos protozoários, porque as algas, às vezes, elas fazem o contrário. Nos protistas, né, em linha geral, nos animais, é por estrangulamento. Eu vou legal! Gente, eu amo essa quando você fica assim animado, fazer atividade. Nossa, que legal! É que travou aqui. Digão travou por um tempo. Perdão. Página... mas eu travei com a cara feia ou bonita, gente. Mais ou menos? Feio, ficou muito feio. Sem tirar... Ai, que pena, né? Tem coisas que machucam. Limite. Ai, travou mesmo? 79. Hã? Vale. Pessoal, eu acho que é minha internet. Te mandei aí, professor, como é que você ficou? Você mandou para onde, tio? Pro chat ou você mandou pro Mandei telefone? no seu privado, mandei no seu privado o chat. Meu Deus do céu, tio. Deixa eu só olhar aqui, tio. Ai, tio, já tô ficando em palpitação. Mandar foto? Nem sabia. Minha Nossa Senhora! Tio, o que é isso? Eu avisei. Misericórdia, tio. Gente, apaga isso, porque, olha, o povo... Minha Nossa Senhora. Pessoal, vamos resumir, por favor, as fases? Partiu? Partiu, Digão! Que bom que nós vamos fazer, então, agora. Pessoal, lá na página 79, página 79, a questão 1. Vamos, pessoal. Limites, travou de novo. Travou, né?
Só que Nossa, pra mim vou ter que amarrar o nome de todo mundo na travado, boca do sabe? saco. É, ele voltou, tá aí. Professor, seu microfone tá desligado. Seu microfone, Digão, a gente não tá te ouvindo. Tá mutado e Eu travado. acho que ele tá voltou. travado. Voltou, pessoal? Voltou. Sim, mas ainda tá meio travando. 20 e pouco. Ai, gente, eu vou estar caindo demais aqui. Melhorou? Talvez seja o Zoom também. Melhorou? Melhorou. Não vai travar não, né? Então tá. Vamos lá. Cadê? Pessoal, então vamos lá comigo. Isso, página 79, tá? Pessoal, é isso. Quem não sabe, 79 é 79. Eu aprendi inglês na República Tcheca, que tem uma área lá que fala inglês, né? Um período que eu viajei na vida. Eu amo como todo dia você aprendeu inglês num lugar diferente. Não, é porque você tem que ver quando eu fiz francês numa escola lá, numa escola do Talibã, maravilhosa, sabe? Muito tranquila. Né? E eles tinham inglês como segunda língua nessa região árabe, né? Eu aprendi, gente. Eu sou uma pessoa Nossa, que viajada. incrível. Nossa, perfeito. É, eu só fui em lugares assim, diferentes, pitorescos, né? Lugares negociados. Tá. Pessoal, olha só. Na questão 1, tá assim. Complete a tabela a seguir, escrevendo os principais eventos que caracterizam cada uma das fases da mitose. Fala para mim agora, pessoal, por favor, a prófase. E aí? Aí é a Como é que é a formação prófase? dos fusos e o resto eu não lembro. Vamos lá, como é Tem que é? outro. A Formação cromatina, pessoal, o DNA, o que acontece com ele? se condensa no máximo. Isso. Meu Deus. Legal. Porque, na verdade, eles começam a condensar agora. Agora que eles começam a condensar. Então, a cromatina ela começa a condensar agora, nesse período. Não. Aí tem a Na formação outra. do fuso, né, daquelas linhazinhas para poder carrear mitótico. E a carioteca? O que acontece com ela? Fala para mim. Acaba. Acaba. A casa caiu. Ela acaba. Acaba, gente. Vou colocar desintegração. Desintegração, analfabeto. Thanos é você. Hã? Thanos. Vamos. Não, Thanos. Você instalou os dedos. A carioteca desapareceu. Foi. Boa, gostei. Vamos agora vamos pensar nesse negócio Thanos, gostei. Guerra infinita. Guerra Infinita. Então, ó, pensando em Guerra Infinita, eu tive o início da condensação da cromatina, então ela começou a se condensar nesse período da prófase. O fuso, pessoal, o caminho por onde vão carrear os cromossomos, né, as cromátides irmãs, ele é formado nesse período, e a nossa carioteca desintegra, desaparece, desnegoça. Então, ela fica desnegociada e pronto. Descoisa de vez. É um novo vocabulário, né, Olha gente? aqui, tu tá usando o meu vocabulário? Eu não tô entendendo isso daí, não. É da República Enzo. Você não entenderia. Ei, você tá aí? Eu jurava que eu tava... Foi mal, amigo. Mentira, eu não usei. Eu não queria dizer, mas tem gente na sala me obrigou a usar agora, colocou um garfo aqui na minha barriga e falou, fala desse jeito. Aí eu falei. Eu fui ameaçado. Tio. Não, Deus tá vendo essas mentiras que você conta. Que mentira! É pecado, Gente do coraçãozinho.
Isso mesmo, Rafael, Deus, olha. eu nunca pedi Buda nada. tá vendo tudo. Ok, Buda tá vendo que eu falo só verdades. Quando foi nessa vida que eu contei uma mentirinha que foi? Mas é coisa. Gente, é só esse trabalho, eu nunca te pedi nada. Eu sou mais uma paixãozinha. Rafaela, quando eu falo assim, nunca te pedi nada, é verdade ou mentira? Verdade, gente. Gente. Nossa, tá gravado, Digão, tá gravado. Temos provas. Digão, nunca fiz meus alunos passarem vergonha. É que nem quando você pergunta se você tá bonita, a gente responde que sim, né, Digão? Ei, invejinha do meu cabelo, invejinha do meu look de hoje. Não deixava ele falar assim. Vai ficar com falta na aula de hoje. Já vou... Ei, bem que fala, esqueci. Vou jogar uma praga em você se você fizer isso. Pelo amor de Deus. Olha, tira esse ódio do seu coração. Gente, eu acho que um vai monte ser de gente caiu da aula. Oi? É que não sei se foi Hein? só eu, mas teve uma hora caiu que da a aula aula. caiu pra mim. Caiu. Ela com 30 Olha só, deixa eu finalizar essa primeira parte aqui logo com vocês. Ó, no caso da metáfase, o que acontece na metáfase, pessoal? Aí é a condensação ao máximo, né? Então, vou colocar, pessoal, máxima condensação dos cromossomos. E a passagem lá para Chileia. Eu vou posicionar os cromossomos naquele plano. Como é que eu vou colocar aqui? Posicionamento dos cromossomos no plano equatorial. Pessoal, forma aquela placa metafásica, né? Aquela placa equatorial. O que é essa placa? Vamos pensar, não é placa rígida. A placa é esse alinhamento dos cromossomos que vai acontecer. Então, na verdade, eu posso pensar que eles se condensam ao máximo e eles vão ficar todos alinhados naquele meio da célula para poder viabilizar a separação deles. Então, quando eu falo assim, formação da placa metafásica, formação do plano equatorial, é porque os cromossomos se alinham para serem separados, tá? Então, esse alinhamento acontece agora. Ainda pensando, pessoal, logo após o alinhamento, vamos pensar, alinhou os cromossomos, está lá bonitinho, todo mundo alinhado. O que vai acontecer, pessoal? Claro, na anáfase. Eu já alinhei os cromossomos. Qual é o próximo passo? Eles vão ser separados, eu acho, né? Se separar. Então, aqui, pessoal, eu vou romper o centrômero. O centrômero é o que segura o cromossomo no outro, duplicado. Eu vou romper o centrômero para poder separar os cromossomos. Então, vou ter aqui ruptura do centrômero. Pessoal, o centrômero vai ser tipo uma cordinha que amarra os cromossomos. Eu vou romper essa cordinha para poder separar os cromossomos. Não são 4 bracinhos? Já perceberam? Eu vou tirar aquele nó do meio para colocar cromossomo para um lado e cromossomo para o outro. É ruptura. E vou colocar migração das cromátides. Pessoal, as cromátides irmãs são os cromossomos recém-duplicados, né? Irmãs para polos opostos. Mas, Gigão, por que vão para polos opostos? Lembra, pessoal, que eu vou dividir. Eu dividi já as organelas, eu já dividi tudo. Falta dividir agora o material genético. Então, essa divisão do material genético acontece agora. Olha até pelo desenho, pessoal. Eu desfiz aquele nozinho central, que é o centrômero. Eu diluí ele. Eu vou separar os cromossomos, as cromátides irmãs, uma para cada polo. Uma para a esquerda, outra para a direita. Anarrie. Hoje a gente deveria ter feito uma festa junina virtual. Acho digno. Aí eu topo. Vai ser festa junina virtual fora de época. Gente, eu faço uma festa de setembro, né, se for necessário. Eu não digo não, eu vou. E a telófase? É o estrangulamento do negócio. É o começo e final. O recomeço. Não, pera.
reconstrução dos negócios lá. Ó, então, vamos lembrar, pessoal. Eu vou colocar aqui descondensação. Aí Descondensação. tem aquele. É alguma palavra que não sei que estava escrito ali. Oi? É alguma palavra que não sei. Reconstituição da... Como é o nome dela? Carioteca. Carioteca. Então, ela vai ser refeita. Acredito. O nucleolo volta, né? E, pessoal, vai acontecer aqui também a citocinese. A citocinese, ela acontece no finalzinho da telófase, tá? O que é ela? A citocinese é a divisão do citoplasma. Então, quando você pega o citoplasma e divide no meio, tá vendo? Ó? A formação dessa linha e a separação das células é citocinese. É como se eu pegasse... A célula se preparou, separou tudo. Então, ela separou tudo dentro dela, para a esquerda e para a direita. Quando você corta ela ao meio, esse corte que ela faz em si mesma é a citocinese, que pode ser por estrangulamento ou por formação de parede, né? Igual a gente viu antes. Aí, tanto faz. Ô, professor, você vai acabar a aula 11h45? Vou, por quê? Ah, é porque faltam 3 minutos, entendeu? Só que eu estou com fome. Diga rapidão, o que vai cair na VH de... A VH, eu vou Vai cobrar... fazer chamada, Digão? Professor, Vai fazer chamada? Vou. Calma aí, fala. meu Deus, Digão, é um só. Ali no telófase, você botou descon, não sei o que lá, não sei o que lá. Que você botou errado. Nossa, descondensação, pessoal. Perdão aí, ó. Tá, entendi. É que é em uma língua que ele aprendeu na República, sei lá, fala aí o nome do país. Não, essa parte agora que eu escrevi, na verdade, é um dialeto diferente que eu aprendi quando eu fiquei um feriado na Sibéria, né? E lá tem um local em que eles usam o mandarim. Aí eu acabei, né? É uma área da Rússia que usa mandarim. Ah, então tá bom. Dessa vez a gente te perdoa, então. Mas é assim, porque eu tô... país, velho. Ele tira uns países. Descobri. Tipo, não sei de onde. Gente, quem quer viajar para a Rússia comigo? Eu descobri que o real é uma moeda mais valorizada que a moeda da Rússia. Não tem nada pra fazer, então vamos na Rússia, galera. Eu sei que Chile... Uma vacina! O que vai cair na VH? Aqui. Pessoal, por favor, Olha, eu sei que você quer ir na Rússia também. Pessoal, para casa. Aqui, pessoal, o para casa, perdão. E para casa o quê, Digão? Eu, hein? Questão 2, tio. É fácil. Ei. Pessoal, a VH de vocês, ela vai contemplar... Professor, eu tinha feito essa tarefa faz tempo. Por causa que você mandou uma tarefa. Tá bom. Tio, Fala lá, professor. Pessoal, a VH ela vai contemplar os capítulos 7, 8 e 9. A escola eu acho que vai passar para vocês ainda, mas são esses 3 capítulos, são 3 capítulos. Mas o calendário de provas do Cristo Rei é um negócio oculto, eles mandam 3 dias antes. É qual capítulo mesmo? Capítulo 7, 8 e 9, do livro 2, né? 7, 8 e 9. Lembrando, pessoal, tarefa de casa, por favor, deixem atualizada até o capítulo 9, né? O Eureka até o capítulo 9. Então, o capítulo 6, o 7, o 8 e o 9, eles precisam estar feitos até o sábado, tá? Teoricamente, você terminou o capítulo e fez, teoricamente. Então, tem que fazer. Bom? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Tenha uma excelente quarta-feira, tá? E até lá, gente. Pode almoçar quem tá com fome, eu também estou com fome. Nossa, galera, ótima quarta-feira. E vamos lá marcar nossa viagem para a Rússia. Eu conheço lugares bem legais, entendeu? Vou passar para vocês umas dicas de viagem. Misericórdia, Senhor.